Quando a gente está preparando uma mensagem, você que eventualmente já pregou alguma vez na vida, você deveria ter uma pergunta em mente, antes de qualquer coisa. Antes de ir para a Bíblia, antes de procurar um texto, a pergunta é: o que o meu povo precisa? Essa é a pergunta. Porque eu sei que Deus, Ele gostaria de dar uma mensagem que atenda a necessidade do seu povo. Deus é muito preocupado com as nossas necessidades, com aquilo que de fato nós precisamos. Às vezes Deus não é muito preocupado com o que nós queremos, porque a gente quer umas coisas que não tem nada a ver. Mas Ele é muito preocupado com o que nós precisamos. Então esta pergunta deveria nortear qualquer pregador. E essa mensagem que eu vou fazer hoje, eu faço ela com essa pergunta em mente. E não só pensando na igreja missionária do aeroporto, pensando na minha comunidade local, pensando também em outras comunidades, pensando talvez no povo evangélico. Nós estamos divididos, irmãos. Nós estamos divididos. E a minha preocupação é que o Senhor Jesus disse que uma casa dividida, um reino dividido não subsistirá. O Senhor Jesus já anunciou a ruína antecipada daqueles que se dividem, das casas divididas, dos reinos divididos. De 2013 para cá, nós temos percebido que houve uma série de eventos que motivou uma escalada de divisão, de ódio, de raiva, mesmo entre os cristãos. Veja, eu não estou falando aqui do povo em geral, eu estou falando para a comunidade cristã. Nós tivemos aqueles protestos de 2013, que você se lembra muito bem, quando a gente dizia que o gigante acordou, e nós tivemos protestos no Brasil inteiro, em várias capitais. Nós tivemos panelaços, nós tivemos o impeachment da Dilma, nós tivemos a prisão do Lula, tivemos a eleição de Bolsonaro, greve de caminhoneiros, que foi um momento muito difícil também. Nós tivemos, em meio a tudo isso, uma proliferação de mentiras, de fake news. Estamos lidando com isso até hoje. Tivemos a libertação do Lula, tivemos a debilitação e praticamente o fim da Lava Jato. Depois nós tivemos a pandemia, 2 anos seguidos numa situação muito crítica. Nós mal saímos da pandemia e nos deparamos com uma guerra, ou pelo menos uma situação de guerra que é muito ameaçadora para o mundo, que é entre a Rússia e a Ucrânia. E agora nós temos eleições pela frente no Brasil. Então nós tivemos uma série de eventos que não foram eventos comuns, foram eventos extraordinários. E esses eventos cooperaram ou fazem parte de uma situação que polarizou as pessoas. O que é polarizar? É colocar as pessoas de lados extremos, de lados opostos. E eu não estou falando apenas do contexto brasileiro, porque foi uma polarização mundial. Nós também percebemos isso nos Estados Unidos. Nesse período nós vimos, por exemplo, a ameaça de pessoas invadindo o Capitólio, invadindo as instâncias maiores do governo norte-americano, coisa que jamais nós imaginamos que poderia acontecer, mas que aconteceu. Nós vimos muitas coisas acontecendo ao redor do mundo, em vários outros países. E eu acho que isso está longe de acabar. Eu acho que, na verdade, nós vamos ver as coisas piorarem. Por que esse momento assim? Eu não sei, Há muitos fatores sociais, sociológicos, psicológicos, Não dá para a gente tentar explicar por que a gente está vivendo esse momento de uma maneira simplista. Há fatores políticos, Mas o fato é que parece que alguma coisa mudou quando a Guerra Fria acabou em 1989 e a gente perdeu os grandes referenciais de inimigo, de polaridade, e aí a gente começou a procurar referenciais menores, As políticas se tornaram muito identitárias, de grupos pequenos, o grupo X, o grupo Y, o grupo Z, cada um defendendo o seu interesse, cada um puxando a sardinha para o seu lado. As grandes religiões perderam as suas referências e as pessoas se voltaram para formas particulares de religiosidade. Isso foi fragmentando. Então, tenta colocar essa imagem na sua cabeça. Você tem uma coisa mais ou menos unificada, mais ou menos coesa, e de repente, a partir de um momento, é como se ela se esfacelasse em pequenas partes, em pequenos pedaços. E aqueles pedacinhos agora estão lutando entre si e pelos seus direitos, ou por aquilo que eles acham que merecem ter. E aí nós vemos um mundo difícil de conviver. Um mundo onde
a raiva aumenta, a polarização aumenta. E eu fico preocupado porque nós estamos falando de contexto cristão. E quando nós pensamos no cristianismo, nós estamos falando de algo que Jesus pensou que deveria ser uno. Ou pelo menos Jesus pensou em unidade. Jesus pensou em que as pessoas deveriam se amar e não se odiar, que elas poderiam pensar diferentemente uma das outras, mas que elas não deveriam deixar as diferenças de pensamento dividi-las, separá-las. E o que nós estamos vendo hoje é justamente o contrário disso. E novamente eu preciso enfatizar, eu não estou falando de um contexto geral especificamente. Estou preocupado com os irmãos, estou preocupado com a igreja. Irmãos que estão se agrupando em torno de algumas referências políticas, em torno de algumas ideologias, criando seus próprios guetos, seus próprios grupinhos, se fragmentando cada vez mais, pensando diferente, mas agora tratando quem pensa diferente de uma maneira agressiva. Então essas coisas são preocupantes. E como eu disse, é uma situação que pode piorar. Nós temos aí uma mídia que não coopera para isso, uma mídia que se alimenta também da desinformação, uma mídia que se alimenta do mal-estar, uma mídia que se alimenta da tragédia. Dias atrás a nossa TV estava ligada e de repente eu me dei conta de que já fazia uns 20 minutos naquele noticiário que só noticiava a tragédia. E eu disse para minha esposa, me diga uma coisa, qual é a razão de nós estarmos ouvindo isso? Qual é a necessidade que eu tenho de saber de tragédias, uma atrás da outra? O que isso me faz, me traz de bem? E aí nós fizemos um balanço que em nenhum momento uma boa notícia é dada, irmãos. É uma mídia que se alimenta de sangue, é uma mídia que se alimenta de coisa ruim. É como abutre, vive de carniça, vive de coisa podre. Há um programa no rádio, um único momento, num noticiário de rádio, que de vez em quando acompanho quando estou no trânsito, que se chama A Hora da Boa Notícia. Olha que interessante. Ou a boa notícia do dia, agora eu nem me lembro como se chama. Aí eles dão uma boa notícia, dura 1 minuto. O que me faz pensar que o resto da programação só falou de porcaria, só falou de coisa ruim. Mas acharam 1 minutinho para falar de uma boa notícia. Então como que nós vamos ser pessoas amáveis, pessoas com a mente limpa, pessoas leves, quando nós somos alimentados por uma mídia dessa forma? Como que nós seremos amáveis se a gente percebe agora cristãos mal educados, cristãos que xingam, cristãos que mandam outro para aquele lugar, como a gente vê na rede social, irmãos? Eu tenho redes sociais, eu acompanho estarrecido a reação de alguns irmãos. Você não fala que é cristão pelo vocabulário, pela agressividade. Como é que nós vamos ser pessoas isentas e que pensam nas coisas celestiais e não deste mundo, se nós nos comprometemos com ideologia XYZ? E aquilo para nós agora é um norteador da vida, aquilo agora para nós é uma cartilha de vida. Como que nós seremos cristãos críveis, ou que tem uma palavra crível, uma palavra que as pessoas acreditam, quando nós espalhamos fake news, irmãos? Houve um tempo que eu recebia e ficava quieto, irmãos, agora eu não estou ficando mais quieto não, porque eu descobri que a gente tem que ter uma postura. Tem pastor que me manda fake news, eu devolvo para ele e digo, pastor, é fake news. O senhor é pregador da verdade, o senhor é pregador do evangelho da verdade, para de enviar essas porcarias. Já falei assim para vários. Se continuam me amando, eu não sei, mas não dá também, né, irmãos, para a gente ficar recebendo esse tipo de coisa de gente que deveria se preocupar com a verdade.
Dia 1º de abril foi o dia da mentira. A gente não precisa de um dia da mentira num mundo que só fala mentira. No mundo fake news, no mundo pós-verdade, a gente está precisando de dias da verdade. A gente está precisando de pessoas que falem a verdade, com amor, com tolerância, sim, mas que se preocupe com a verdade. Então isso me preocupa profundamente, e aí eu me pergunto, gente, qual é a prioridade? Qual é a nossa prioridade num momento como esse, e por que nós estamos sendo desviados dessa prioridade? E aí não tem como não pensar em Mateus 6,33, um texto muito conhecido nosso. Você sabe de cabeça. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. A gente cantava isso. Os irmãos não lembraram, Juliana, mas é aquele corinho. Buscai primeiro o reino. Lembra desse, irmãos? Se não lembra, fala que eu já saio, porque eu já me sinto um dinossauro aqui. Não. Mas a gente lembra. Jesus está dizendo, busquem em primeiro lugar. A prioridade é o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, elas serão acrescentadas. Na verdade, quando a gente olha Mateus 6,33, ele foi escrito seguindo uma estrutura. A gente chama essa estrutura, se você quer aprender mais, matricule-se no ISBEL, você vai aprender um pouco de Novo Testamento, de Antigo Testamento, sobre as estruturas literárias do Antigo e do Novo. A gente chama essa estrutura literária que foi escrito em Mateus 6, de quiástica. É um nome feio, né? Quiástica. É um V deitado. Então, da mesma forma que ele coloca ideias assim, progredindo, depois ele revisita as ideias na vértice que vai descendo. É um V deitado. E onde está a ideia principal? Está na pontinha do V. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Certo? Então, ali nós vemos, por exemplo, se você conhece o capítulo 6 de Mateus, não podemos lê-lo aqui, porque é comprido, mas de 1 a 4, de verso 1 a 4, Jesus está falando de falsas obras de justiça. É quando ele fala das esmolas, quando ele fala de uma série de coisas. Você não faça as coisas para se aparecer, não faça as coisas para que as pessoas te vejam, etc. e tal. Esse é um texto, inclusive, que a gente precisa relembrar hoje, meus irmãos. Porque a gente, de vez em quando, está lá, né? Fazendo uma boa obra com o nosso celularzinho, fazendo uma selfie, né? Então, assim, Mateus 6, de 1 a 4, fecha o selfie. Você está fazendo uma boa obra para ser vista por Deus, que te recompensará, e não pela rede social, porque ela não te recompensa de forma alguma. Ela fala mal de você ainda, fala que falso, olha que hipócrita, né? Entendeu? Então faça a sua boa obra sem selfie, tá bom? Fica aqui a dica para as pessoas que estão nos ouvindo. Do verso 5 a 18, ele fala da falsa espiritualidade, que é quando Jesus fala do jejum da oração. Você, quando jejuar, não fica contristado, não fica abatido. Quando você orar, não fica nas praças orando publicamente para ser visto por todos, mas ora no seu quarto em secreto, que o teu pai que te vê te recompensará. Também tem a selfie da oração, aqui na vigília, irmãos. Estamos aqui na vigília agora, né? Mover de Deus. Tem a parte de 19 a 24 que fala da falsa submissão. Quando Jesus fala de Deus e Mamon, ele diz, vocês não podem servir a Deus e servir a riqueza, porque vocês vão desagradar um e agradar o outro, e vice-versa. Então, a submissão tem que ser única, tem que ser a um só. Não pode ser uma falsa submissão ou uma submissão dupla. E nos versos 25 a 32 ele fala da falsa confiança. Quando ele fala da ansiedade pelas coisas da vida. Vocês não andem ansiosos por isso, etc. e tal, né? Porque o Pai sabe das suas necessidades. Lá ele fala dos passarinhos, dos lírios, etc. e tal. Então, falsas obras de justiça, falsa espiritualidade, falsa submissão, falsa confiança. São essas coisas que Jesus bateu até esse momento. E aí, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Irmãos, todas essas falsidades desembocam numa coisa só:
nosso desejo de sermos senhores da nossa vida, o nosso desejo de controlarmos as coisas, o nosso desejo de ter segurança através das riquezas, através do poder, através da influência, tudo isso. E Jesus vem nos dizendo, não é por aí. Essa não é a prioridade. Não é atrás dessas coisas que você deve correr. Não é passando por essas falsidades todas que você vai ser aceito, que você vai se dar bem na vida. Não é. É pela verdade, é por ser genuíno, é por ser uma pessoa realmente espontânea, simples. E aí vem esse antídoto, né? Que basicamente fala de duas coisas só. O 6,33 só fala de duas coisas. Ele fala, busquem o reino, em primeiro lugar, e a sua justiça. Busquem o reino e a sua justiça. Buscar o reino, que nada mais é, irmãos, do que voluntariamente nos submetemos ao senhorio de Jesus, ao senhorio de Deus. Buscar o reino. O reino implica que tem um rei. O reino implica que tem um senhor. Então não adianta eu buscar o reino se eu não me submeto a esse senhor. Esse reino que eu quero tem um dono e eu preciso me submeter ao dono. E a sua justiça, que nada mais é do que praticar os valores do reino com as motivações corretas. Esse reino que tem um senhor tem valores, princípios, coisas que são essenciais para ele. Se eu busco o reino, eu tenho que buscar a prática desses valores, a prática desses princípios, com as motivações corretas. Isso é bom deixar claro, porque o fariseu que estava lá, numa falsa espiritualidade, ele estava buscando alguma coisa, mas não com a motivação correta. Então, na verdade, a prioridade do reino é você receber o reino, e você viver na dimensão do reino. Você recebe o reino e você vive na dimensão do reino. E de que forma essa simples ideia nos liberta de um quadro desolador que nós vemos acontecendo já há alguns anos e que tende a piorar? Bom, tem algumas chaves nesse capítulo que eu gostaria então de explorar, para você entender um pouco o modo pelo qual Jesus procura imunizar a gente. A gente fala muito em imunizar hoje, né? Como ele imuniza a gente da influência desse ambiente que é hostil, que é polarizado, que é fragmentado. E eu gostaria de explorar essas três chaves que estão nos três antagonismos desse texto. O primeiro deles é tesouros na terra versus tesouros no céu. Tem três antagonismos que Jesus colocou ali, nessa palavra. Uma coisa contra a outra, né? Tesouros da terra versus tesouros no céu. Ajuntem para vocês tesouros no céu. Não na terra, onde a traça, a ferrugem corrói, o ladrão rouba, mas no céu. Eu sou assim completamente favorável, irmãos, preciso dizer, completamente favorável a que a igreja se envolva nas questões sociais. Completamente favorável. A igreja não pode se omitir, ela está nesse mundo, é para fazer diferença, ela não está aqui para viver de uma maneira assim, só pensando no futuro, no céu, né, na nova vida, e ela não vai deixar nada aqui de influência ou de boas obras. Não é assim. A omissão da igreja nesse aspecto, inclusive, ela significa mais sofrimento para as pessoas. Quando a igreja se omite, as pessoas sofrem mais nesse mundo. Quando a igreja se omite, os poderosos que não têm os valores do reino, eles ganham mais espaço, eles ganham mais poder. Então a gente não pode permitir uma situação dessa. Essa omissão da igreja, muitas vezes nesses aspectos, é uma negação do próprio evangelho, é uma negação do próprio Cristo. Porque Cristo se preocupou com as questões deste mundo também. Agora, eu não sou ingênuo. Eu sei que quando a gente começa a se envolver com as questões sociais, com as questões políticas, essas coisas se tornam atrativas. Essas coisas se tornam tentações para a gente. Não só porque elas envolvem poder, porque elas envolvem dinheiro, mas também porque dá a impressão que o nosso papel é fazer só aquilo. Hoje nós temos grupos evangélicos que acham que o papel da igreja é só resolver os problemas sociais.
e elas não se preocupam mais com outros aspectos tradicionais da fé cristã. É lamentável, porque quase que estão se tornando uma ONG para resolver o problema das pessoas. E deixa de ser igreja, então. Perde-se as promessas escatológicas, perde-se as promessas do novo céu, da nova terra. Aí começa a se valorizar recursos, começa a se valorizar estruturas, começa a se valorizar projetos. Essas coisas são ótimas. Projetos, estruturas, recursos, são ótimas, se a gente souber usá-las. Mas se a gente se submeter a elas, nós nos tornamos escravos delas. Então é importante que a gente entenda que o papel da igreja é sim esse de se envolver nas questões, mas ela não pode perder os seus valores espirituais, da conversão, da pregação do evangelho, da oração, da adoração, da comunhão, aqueles valores tradicionais que há 2000 anos a gente vê permear a igreja. E sobretudo não podemos perder as promessas escatológicas, que é o nosso futuro melhor, garantido pelo próprio Deus e realizado pelo próprio Deus. Amém? Tais coisas, se a gente perder isso de vista, a gente se torna uma organização para fins sociais. Uma ONG, como eu disse, um terceiro setor. A história nos ensina que é muito fácil a gente confundir as coisas. É muito fácil a gente achar que o reino é visível, que o reino é palpável. Eu falei sobre isso naquela outra mensagem, se os irmãos se lembram. Isso levou grupos, pessoas, líderes cristãos a confundir o reino de Deus com determinada ideologia. O reino de Deus é de esquerda, o reino de Deus é de direita, o reino de Deus é X, o reino de Deus é Y, o reino de Deus é libertário, o reino de Deus é conservador, e por aí vai. Você começa a confundir o reino com uma ideologia humana. Isso levou gente a achar que a igreja deveria estar em posição de autoridade para defender os valores e costumes do cristianismo, e aí eles lutaram para colocar os grandes líderes da sociedade, pessoas da igreja. Isso nós vemos ao longo da história. Quando, por exemplo, o Papa foi o líder civil também, o líder maior de determinados países ou nações, por ser o líder religioso. Isso levou denominações inteiras a apoiarem projetos perversos de poder, porque eles gostariam de estar assentados ao lado do rei. Então o projeto do rei é perverso, o projeto do rei é maligno, mas como eu quero estar sentado do lado do rei, eu vou apoiá-lo. A igreja confessional alemã apoiou Hitler. Cristã, protestante, luterana. Por quê? Porque é legal estar do lado de quem tem poder. Outros casos aconteceram. Jesus nos lembra, irmãos, que meu reino não é deste mundo. Você se lembra dessa palavra? Meu reino não é deste mundo. A igreja tem que ter as preocupações, as suas ações pontuais, específicas, mas ela não pode confundir. Ela ainda está num projeto maior do que resolver os problemas sociais das pessoas. Mas ela tem que resolver também. Ela tem que se preocupar com isso também. Mas sempre mantendo a cabeça no lugar. O segredo é cabeça no lugar. Mãos trabalhando, mas cabeça no lugar. Nós não podemos perder essa perspectiva. Eu gosto de uma frase do Guilherme de Carvalho, que é um pastor muito conhecido aqui no Brasil, muito influente. Ele escreveu isso já há algum tempo na Gazeta do Povo. Ele disse assim: a igreja é uma sociedade peregrina que promove o bem comum onde está, mas que não confunde nenhum projeto temporal com o bem supremo, e não faz nenhuma aliança com os reis deste mundo. Olha que coisa linda, irmãos. Inspiração. A igreja é uma comunidade peregrina, que faz o bem comum onde ela está, mas ela não confunde seu projeto com os projetos humanos. Ela não faz aliança com os reis deste mundo, porque ela vai ser julgada por esses próprios reis. Esses reis destruirão a sua essência, porque eles são perversos. São perversos. Perversos no sentido de que eles não andam na direção do reino, mas eles andam na contramão do reino.
Então toda ação nessa igreja deve ser realizada por amor às pessoas, por respeito à criação de Deus, mas sempre com a consciência de que esse mundo passa e a nossa pátria está nos céus. Quem aqui recicla lixo reciclável? Eu faço isso. Eu pego um papel de bala e eu coloco no lixo reciclado, ele não vai no lixo orgânico. Você fala, que diferença faz? Fala, talvez faça pouca, mas eu entendo o meu papel nesse mundo. Eu entendo que a criação de Deus deve ser preservada e eu sou responsável por ela. Então eu vou cuidar disso. Tudo que eu puder fazer para melhorar a criação, para que a criação não sofra mais do que ela já sofre, eu vou fazer. Talvez isso não vai mudar. Precisa de milhões de pessoas fazendo isso para que alguma coisa mude. Mas eu entendo a minha responsabilidade, irmãos. Não é porque eu tenho assim, um lar no céu, que eu fico pensando, isso aqui a gente trata de qualquer jeito, a gente joga para lá, joga para cá, isso aqui vai acabar mesmo, isso aqui vai virar fogo, né? Isso aqui vai virar cinza, né? Não é assim, irmãos. Um dia, depois de ter virado cinza, depois de ter sido consumido pelo fogo, o Senhor provavelmente vai nos chamar e dizer assim, agora vamos prestar contas. Eu te dei 2 talentos, eu te dei 3 talentos, eu te dei 5 talentos, o que você fez com ele? Eu te dei a terra para cuidar. Deu? Dei. Lá atrás, quando eu falei com seu pai Adão, seu ancestral Adão, eu dei a terra para ele cuidar. O que você fez? O que você fez com os bichinhos? O que você fez com a natureza, com as árvores? Eu gostaria de dizer, Senhor, eu reciclei lixo. Mas menos mal, né? Bom, só estou dizendo isso para a gente entender. O meu olhar está lá no futuro escatológico, mas eu não estou me privando de fazer o que eu tenho que fazer aqui, irmãos. Estou falando de consciência ecológica, mas isso vai para uma série de outras coisas, né? A gente tem os pobres aí para cuidar. A gente tem os miseráveis. A gente tem os problemas sociais. A gente tem os drogados. A gente tem uma série de coisas para a gente colocar o nosso olhar e perguntar, Senhor, onde eu estou? Aqui na Avenida do Café. O que eu posso fazer? Onde eu estou inserido, lá no meu bairro, o que eu posso fazer como igreja? Para que isso aqui seja transformado também. Não podemos perder isso de vista. Então, sempre tomar cuidado com esse antagonismo. Os tesouros do céu, os tesouros da terra. E entender que os do céu são melhor. E os da terra a gente usa para propósitos. Eles não são a finalidade em si. O segundo antagonismo que Jesus colocou são os olhos simples versus os olhos maus. Os olhos simples versus os olhos maus. Se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será trevas. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo será luz, né? É inegável, irmãos, que boa parte dessa polarização e dessa fragmentação e dessa rixa, ela se deve ao modo como nós olhamos as pessoas. É um problema de olho, sabia? É um problema de como eu vejo o outro. E o que Jesus está dizendo é justamente isso. É como você está interpretando a realidade, aquilo vai afetar o teu coração. É como você fotografa a realidade externa, é que coloca imagens no seu interior, que depois te perturbam, causam trevas em você. Então, o modo como nós vemos as pessoas é muito importante. Eu já fui, por exemplo, acusado de ser bolsominion. Mas alguns também dizem que eu sou petista, irmãos. Olha que coisa interessante. Então eu sou ao mesmo tempo petista e bolsominion. Onde está o problema? Nos olhos de quem vê, nos ouvidos de quem ouve. Me parece que hoje em dia assim, né, também, você tem que ser uma coisa ou outra, né? É 880, é preto ou é branco. Não tem espaço para você ser qualquer outra coisa, né? Não, se você não é isso, você é aquilo. Se você não é aquilo, você é isso. Não, irmãos, pelo amor de Deus, eu sou uma metamorfose ambulante, como dizia o irmão Raul, né? Eu posso ser o que eu quiser, eu posso acreditar no que eu quiser, eu posso inclusive não acreditar em nada disso que vocês acreditam politicamente, acreditar numa outra coisa. Eu tenho esse direito, mas eu sou visto de uma maneira polarizada.
Hoje em dia você não pode fazer uma crítica a nada, porque você já recebe bolacha, né? Já recebe bordoada. É impressionante. Eu escrevo muito no Facebook. E vou falar, eu já passei a ignorar. Porque você escreve pensando, medindo as palavras, tentando fazer a coisa equilibrada. Vai lá o irmão e já te dá uma cacetada. O irmão querido, o irmão que abraça a gente quando vê, o irmão que beija a gente quando vê. Mas no Facebook ele desce a ripa. Ele vem com os 2 pés no peito. Não sei porquê. Facebook acho que é uma proteção. A tela é uma proteção, né? Então a gente tem que tomar cuidado com tudo que fala, com tudo que diz. Agora, o que eu vejo por trás disso, irmãos, é uma idolatria. Na verdade é isso. Idolatria é porque a pessoa fala, não, eu sirvo a Deus. Meu único referencial é Deus. Fala mal do político preferido dele. Para você ver. O irmão começa a virar o pescoço assim, 180 graus. Começa a engrossar a voz. Filme assim de exorcista. Cena de exorcista. Então, se você criticar um político preferido de alguém e ele transtornar, é idólatra. É fácil, o teste é muito fácil. Fala mal do político que ele gosta. Se ele endemoniar, é idólatra. Tá? Mas diz que não. Eu não tenho vínculo com político nenhum, irmãos, com ideologia política nenhuma. Eu não tenho preferência política definida. Eu tenho os valores do reino que de vez em quando eu acho nessa ideologia, de vez em quando eu acho naquela, mas não acho em nenhuma eu acho os valores do reino. Então eu não posso me comprometer, eu não posso ter político de estimação, eu não posso ficar lambendo as botas de ninguém, porque o meu negócio é o reino, não são as coisas desse mundo. Agora voltando à ideia dos olhos, Jesus está dizendo assim, se os nossos olhos não interpretam a coisa corretamente, todo o seu corpo será trevas. O seu comportamento será trevas, os seus juízos serão trevas, a sua resposta será trevas. Porque o modo como você vê as pessoas, o modo como você interpreta, vai afetar o modo como você reage a elas. Se eu vejo uma pessoa como fascista, como corrupta, eu trato ela como fascista, como corrupta. Isso determina o meu sentimento por ela. Se alguém me fala assim, olha, o João, você não conhece o João. O João é um mentiroso. O João é um trapaceiro. E se eu interpretar o João com essas categorias, o meu comportamento com ele mudou para sempre. O modo como eu vejo as pessoas. E aí eu vejo cristãos falando assim, Bolsonaro é um ser abjeto. Olha, irmão, do jeito que você vê o Bolsonaro é o modo como você vai tratar ele. Acabou. Você já determinou tudo ali naquela interpretação. O Lula é um pinguço desgraçado. O jeito que você vê o Lula, você vai interpretar o Lula. E não importa se ele tem alguma coisa de boa ou não, acabou. É o modo como você viu. Os olhos determinaram o comportamento. Isso serve para político, isso serve para artista, isso serve para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, para o seu vizinho. Primeiro dia você mudou. Você olhou para o seu vizinho, alguma coisa não caiu bem. Você falou, esse cara é tal coisa. Determinou o seu relacionamento com ele. Até o dia que você conseguir desfazer essa interpretação dos seus olhos, para que alguma luz entre dentro de você e você mude o seu relacionamento com ele. Não adianta, a primeira vista determina muitas vezes nosso relacionamento. Se o meu irmão em Cristo, agora vamos trazer para cá, se o meu irmão em Cristo é visto como um opositor político, é bem provável, irmãos, que você vai tratar aquele irmão em Cristo não como irmão, mas como adversário, como inimigo. Porque os meus olhos não são simples, os meus olhos são maus. É interessante porque você fala, mas por que você está usando a palavra simples em vez de bom? Porque Jesus não usou a palavra bom.
Ele não falou olhos bons e olhos maus, ele falou olhos simples e olhos maus. Mas que coisa! Por quê? Porque olhos bons ninguém tem. Tudo que você vê é pensando no interesse próprio. Então já não é bom. Agora, olhos simples a gente pode ter. O que é um olhar simples? O que são olhos simples? É uma maneira de ver as coisas simplificadamente, com certa inocência, eu diria. Então, aquele irmão, ele é de outra posição política. Como é que eu vejo ele? Como inimigo? Não. Eu vejo ele como uma pessoa que tem direito de crer no que ele quiser. Isso é simples. Irmão, você é petista? Você é bolsonarista? Eu olho para você como uma pessoa que tem direito de acreditar no que você quiser. Está resolvido. Você não é meu inimigo, você não é opositor, você não é nada disso. Você é um irmão que tem o direito de acreditar no que você quiser. A gente pode até olhar para um outro indivíduo que não tem a mesma fé que a gente, e você tem que olhar para ele como uma pessoa que tem o direito de acreditar no que ela quiser. Ele não é meu inimigo, ele não é o demônio, não é nada disso. Ele é um outro ser humano, igual a mim, que tem histórias muito parecidas, mas que acreditou em algo diferente. Eu posso compartilhar minha fé com ele? Posso e devo. Mas ele não é meu inimigo. Ele é alguém que tem direito de acreditar no que ele quiser, ou de não acreditar em nada. Olha que interessante, um olhar simples. Porque um olhar de guerra torna aquela pessoa meu inimigo. E Jesus não propôs nada disso em nenhum momento. Como é que eu olho para as ideologias que ficam se degladiando aí? Eu olho como pensamentos humanos, formulações humanas, filosofias humanas, ideias finitas, ideias falhas que surgiram em determinado momento da história. Acabou. Não, essa é melhor que aquela. Vou te falar, não é. Tudo é criação humana. E se é criação humana, não tem melhor, não tem pior. É criação humana. Tem interesse envolvido. Tem jogo de poder envolvido. Esquece. Então eu olho para isso como pensamentos finitos, humanos, falhos, interesseiros. Acabou. Não preciso me comprometer com nenhuma delas. Não preciso abraçá-la como se fosse a tábua de salvação da humanidade. Como é que eu olho para políticos, já que a gente está falando aqui muito disso? Eu até quero justificar, irmãos, porque esse ano é um ano de eleição. Nós vamos ter um aumento de confronto, um aumento de fake news, um aumento de animosidade, de raiva, de ódio. Prepara o teu coração para você não ser engolido por isso. Prepara o teu coração. Vai ser o pior ano da política brasileira, muito provavelmente até agora. Como é que eu olho para políticos? Eu olho como seres humanos pecadores, carentes da graça de Deus, que precisam conhecer a Cristo, sujeitos a todos os tipos de desejos maus e egoístas, sujeitos a juízos imperfeitos, a fraquezas, que representam apenas um sistema de poder. Só isso. É assim que eu olho. O camarada ganhou para prefeito aqui na cidade, era meu amigo, já de longa data. No dia que ganhou, me ligou e disse: a porta da prefeitura está aberta para você. Ele passou todo o seu mandato, irmãos. Eu nunca entrei no gabinete dele, porque não me interessa me aliar com o poder. Eu sei como é que funciona aquele esquema. Eu sei que até as pessoas boas e bem intencionadas, quando entram na máquina, são por ela engolidos. Não interessa. Não tem nenhum interesse em lá me beneficiar do poder. Porque eu entendo que tudo aquilo faz parte de um único esquema. Um esquema que envolve dinheiro, sexo e poder. Só isso. Olhos simples e claros. Olhos conscientes.
Olhos que foram lavados pelo colírio da palavra de Deus. E aí não precisa ver as coisas enviesadas mais. Olha as coisas como elas são. Olha as coisas com clareza, com simplicidade, porque aí o seu corpo será luz. Sua mente será luz, seu coração será luz. Amém? E o terceiro antagonismo desse texto é Deus e Mamon. É Deus e as riquezas. O contexto aqui é de dinheiro que Jesus está falando. Mas eu quero ampliar um pouco esse conceito. Na verdade, nós não podemos servir a Deus e qualquer outra coisa. Não tem jeito. Jesus falou Deus e Mamon, mas se eu colocar Deus e a política, também não funciona. Se eu colocar Deus e a religião, também não funciona. Se eu colocar Deus e o meu trabalho, também não funciona. Deus não divide com ninguém. Ele tem esse defeitinho, se é que a gente pode dizer. Ele não divide com ninguém o seu lugar, a sua glória. Senão ele deixa de ser Deus. Então vamos ampliar isso. Qualquer submissão dividida não é submissão. Bota isso no teu coração. Qualquer submissão dividida não é submissão. Acaba. E aqui é preciso a gente entender um conceito teológico. O reino de Deus que Jesus está falando aqui é aquela nova condição na qual Deus governa os corações humanos mediante o seu Espírito Santo, e como consequência disso, a justiça do reino vai sendo realizada, vai sendo estabelecida entre os homens. E isso só acontece, preste atenção nisso, quando um coração está submisso a Deus completamente. Só tem um jeito do reino se manifestar no mundo. É através do teu coração, é através do meu coração, é através do nosso coração submissos a Deus. Não tem outro jeito. Não, vamos fazer uma grande igreja, que aí o reino de Deus vai se manifestar através dessa grande igreja. Se for uma organização, uma instituição, onde não tem corações submissos, esquece. Vamos criar um grande partido político cristão, que vai instituir o reino de Deus na terra. Se for apenas um partido sem corações submissos, esqueça. Deus escolheu esse caminho. O reino dele só se materializa no mundo através de corações submissos a ele. Esqueça estruturas, esqueça as instituições, esqueça o poder, esqueça qualquer outra coisa. Não tem jeito. Aquilo que não tem coração não manifesta o reino de Deus na terra. Só eu e você podemos fazer isso. Numa submissão. E aí é importante a gente entender, nesse confronto entre Deus e Mamon, Deus e as outras coisas, qualquer sedução que me procura atrair e capturar, tira o foco do reino. Não me deixa experimentar o melhor do reino. Pode ser dinheiro. Dinheiro é bom, né, irmão? Vocês gostam de dinheiro? Ninguém gosta de dinheiro aqui? Quem quer dinheiro? Oi, né? Dinheiro é bom, paga as nossas contas. A gente pode ter umas férias com ele, a gente pode comer uma coisa gostosa, né? A gente pode ter um carrinho mais novo. É ótimo. Não tem nada a ver. Dinheiro só não é bom quando ele está no nosso coração entronizado. Aí vira uma tragédia, né? Aí vira um senhor carrasco. Mata a gente, escraviza. Então, dinheiro a gente usa. Quem está no meu coração é Deus, né? Então pode ser dinheiro, pode ser ideologia, pode ser lideranças humanas, pode ser homens, pode ser referenciais. Como cristãos, irmãos, nós estamos comprometidos com o senhorio de Cristo na nossa vida. E nós rejeitamos qualquer outra coisa que queira ocupar esse lugar. Rejeitamos. É da nossa natureza isso. Você se lembra que quando levaram Pedro, João, perante as autoridades, depois que Jesus já tinha ressuscitado, e os caras estavam pregando para tudo quanto é lado, e aí levaram eles lá e deram um cala-boca neles, né? Você, para de falar isso, para de pregar isso, para de anunciar essa mensagem. E ele diz o seguinte para ele: veja se isso é coerente, obedecer a homens em vez de obedecer a Deus. Nós estamos a serviço do Rei. Não vamos parar para falar com ninguém, para agradar ninguém.
não vamos modificar nossa mensagem, não vamos modificar o nosso jeito de agir, porque nós estamos a serviço de um único rei. É da nossa natureza rejeitar tudo aquilo que rejeita o senhorio de Jesus na nossa vida. É da nossa natureza rejeitar tudo aquilo que tenta impedir o senhorio de Jesus Cristo na nossa vida. É da nossa natureza, irmãos, como cristãos. E ainda mais como cristãos protestantes, né? Que nós estamos aqui não é para ficar apoiando X, Y, Z e abraçando aquilo como se fosse a salvação. Não, é para ser voz profética. O cristão, especialmente o protestante, se a gente conhece a história do protestantismo, ele tem que ser voz profética. Ele tem que resgatar aquele espírito profético do Antigo Testamento. E você vai se lembrar que ali tem inúmeros profetas que chegam diante do rei e dizem: você é ímpio. Esse é o nosso chamado profético. Eu gosto tanto desse prefeito, eu gosto tanto desse governador, eu gosto tanto desse presidente. O profeta diz assim: você é ímpio, você é ímpio, você é ímpio. Você precisa se render a Deus. Você precisa se render ao senhorio de Jesus. Você precisa abraçar os valores do reino. Olha, irmãos, por isso que profeta é indesejado, né? Ninguém gosta de profeta. Só que a igreja é de natureza profética. Então a gente tem que assumir nosso papel. Essa ideologia ímpia, esse sistema é ímpio, aquele sistema é ímpio. Não é que só eu estou certo, não. Mas eu estou aqui denunciando. Não estou aqui para avalizar, para lamber a bota de ninguém. Não, para passar a mão na cabeça de ninguém. Estou para denunciar as corrupções deste mundo com voz profética. Como filhos do reino, irmãos, nós temos que fazer isso. Como servos de Deus, nós não podemos abrir mão dessa autoridade. Ele nos deu essa autoridade. Dizem que Policarpo, um dos primeiros mártires cristãos, um homem da segunda geração dos apóstolos, que morreu ali pelos anos 120, 130, imbuído dessa autoridade, ele se apresentou diante do imperador e disse: você é ímpio. Você precisa se arrepender. E aquela palavra constrangiu o imperador. Porque ele tem autoridade do Espírito Santo na vida dele. Nós temos autoridade, irmãos. Jesus te deu autoridade para pisar cobras e serpentes. E quantas serpentes e cobras está aí do nosso lado que precisa de uma esmagadinha na cabeça, irmãos. Só para acordar. Sabe quando você só faz aquele crack. Só para você acordar. Acorda para a vida. Prioridade do reino é o próprio reino, irmãos. Prioridade do reino é o próprio reino. Somente a submissão ao governo de Deus vai nos libertar dos ídolos. Somente a submissão ao governo de Deus vai nos libertar do ódio, da escalada de violência, da escalada de polarização, das falsas esperanças. Somente a submissão ao governo de Deus vai nos trazer justiça de Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Só a submissão ao reino traz a justiça. E essa justiça não é só para nós, é para os escravizados, é para os oprimidos, é para aqueles que estão nas garras do diabo e que nós temos o dever de ir lá e libertar. O Espírito do Senhor me ungiu para pregar a libertação aos cativos. É assim, irmãos, o espírito cristão. Essa polarização que eu digo que vai aumentar, infelizmente, que vai dividir ainda mais o nosso pequeno reino evangélico, essa polarização acaba quando aquele outro se submetem a um só. Ela acaba quando eu olho para cima. Quando a gente se curva diante de Jesus, acaba. Meu irmão não é meu inimigo. O apóstolo Paulo já deixou isso claro. A nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, sobre pessoas humanas. A nossa luta é contra principados e potestades nas regiões celestiais, dominadores deste mundo tenebroso.
Quando a gente entende isso, se submete ao senhorio de Jesus Cristo, o diabo foge de nós. Não caia nessa armadilha. Eu estou falando com todo o meu zelo. Não caia nessa armadilha. Mantenha os seus olhos limpos, claros, simples, transparentes. Submeta-se ao senhorio de Jesus somente em todas as áreas da sua vida. Não negocie nada. Você vai ver que a gente vai sair dessa sobrevivendo. Sobrevivendo. Vamos orar? Em pé, por favor, o pessoal do louvor pode vir e vamos cantar aquela Minha Vida é do Mestre. Uma verdade, né? Se a nossa vida não for do Mestre, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Deus, diante de um mundo que se transforma a cada dia, Pai, que propõe novos desafios, que se fragmenta, que se divide, nós nos lembramos da oração sacerdotal do Senhor, ó Pai. Uma das suas últimas orações que pedia a unidade daqueles que creem. Porque na unidade há força, Senhor, na unidade há beleza, na unidade há poder de Deus se manifestando. E nós rejeitamos, ó Pai, toda fragmentação, todo espírito de divisão, todo sofisma que nos engana, Senhor, nós rejeitamos em nome de Jesus. Porque nós somos povo do Senhor, nós queremos ser unicamente do Senhor, a nossa vida é do Senhor. Nós queremos, ó Pai, servir ao Senhor com alegria, com simplicidade, manifestando o Teu reino nessa terra e os valores do Teu reino nessa terra, Senhor. Que não passa por instituições, que não passa por organizações, que não passa por siglas, que passa pelos corações rendidos a Ti, Pai. Ensina-nos a viver essa dimensão, Pai. Ensina-nos a rejeitar as armadilhas do maligno, Pai. Nós caímos em armadilhas de Satanás, ó Pai, mas liberta-nos dessas armadilhas. Liberta-nos, corta essas amarras, para que possamos ser povo livre, povo do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Minha vida é do Mestre. Faça disso uma oração. Meu coração é do meu Mestre. Uma sondagem interior, se a tua vida tem sido completamente do Mestre. O meu caminho, Se os teus caminhos são os caminhos do Mestre. Se a tua esperança é o reino de Deus se manifestando neste mundo, o reino do Mestre, o meu caminho. A minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. E o meu caminho é do Mestre. Esperança. Minha esperança é meu Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor para Ele navegar a sua vida. Pra longe eu naveguei. Não importa para onde Ele vai te levar. Não vejo mais lugares. Não importa se você não tem os referenciais humanos mais. Você está com Deus agora. A minha vida é do Mestre. O coração é do meu Mestre. Meu caminho, meu futuro. Meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. Na solidão
mansidão da vida para aqueles que não estão submissos ao Senhor. Eu pude perceber. Somente no amor de Deus nós encontramos a paz. Somente no amor de Deus nós encontramos segurança, aceitação. As ondas grandes vêm. E aí não importa o embate dessa vida, não importa. Nós estamos com o Senhor. O Senhor está conosco. Cante bem alto. Meu coração é do meu mestre. O meu caminho é do mestre. Minha esperança é meu mestre. A minha vida é, Senhor. A minha vida é do mestre. Meu coração é do meu mestre. Nós somos do Senhor, Pai. O meu caminho Nós somos do Senhor. mestre. Minha esperança é meu mestre. Ó Deus, abençoa o teu povo, o teu povo. Nós temos dono, Senhor, nós temos referencial, nós temos Senhor. Nós não rendemos, não baixamos nossa cabeça diante de nenhum Senhor deste mundo, porque quem nos comprou foi o Senhor, Pai. Quem pagou o preço de sangue foi o Senhor. Nenhum humano, nenhum rei deu um centavo pela nossa vida, mas o Senhor deu tua vida, o teu sangue. Nós somos comprados. Que o teu povo possa se submeter somente ao Senhor, Pai. Somente ao teu reino e somente aos valores do teu reino. Nada mais. Pede o teu povo em paz, segurança, em simplicidade, em coração puro, em coração cheio da tua presença, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, queridos.